Primeiro caso: o caminhoneiro que enfrentou um lobisomem. Boa noite a todos os inscritos do canal Casos para Ouvir no Escuro. Quem escreve este relato para vocês é o Bruxo, mas não se preocupe, esse é, na verdade, o apelido com o qual os meus colegas de estrada me conhecem há muito tempo. Eles me chamam por esse nome devido às manobras bem complicadas que eu faço tranquilamente com o meu caminhão. Meu objetivo aqui é contar uma experiência aterrorizante que aconteceu comigo na estrada na madrugada do dia 22 de agosto de 2021, enquanto eu dirigia o meu caminhão a serviço da empresa onde eu trabalho. Eles tinham me solicitado o transporte de um carregamento de livros para um outro estado do país. Era uma viagem até curta, mesmo assim, levaria uns 2 dias para concluí-la. Saí da cidade onde estava já um pouco tarde e verifiquei qual seria a rota mais rápida pelo GPS. Assim que a identifiquei, acelerei o caminhão e me pus no caminho indicado. O trajeto apontado era um pouco desconhecido para mim. Já fazia algum tempo que eu não passava por ali, mas não vi problema nenhum nisso e segui adiante. Estava tudo bem e eu dirigia normalmente. Já eram 3 horas da manhã, quando eu comecei a cruzar a fronteira entre os 2 estados e iniciava a travessia de uma serra. A estrada estava muito solitária. Já fazia vários minutos que eu não via nenhum carro, mas isso era normal, devido ao horário e à localidade em que eu me encontrava. Eu me mantinha calmo, totalmente na minha, avançando por aquela paisagem cheia de montanhas e colinas enegrecidas pela noite. Eu estava concentrado e pensando como às vezes as coisas se acumulam para criar um ambiente sombrio, como se a própria natureza estivesse predisposta a isso, quando algo terrível está prestes a acontecer. Digo isso porque naquela noite havia lua cheia, e era uma tal de lua azul, um fenômeno bem raro que deixa a lua ainda maior e mais clara. Algo que no momento era até conveniente para mim, porque me dava uma boa claridade na estrada. Mas por outro lado, essa mesma luz fazia a vegetação rasteira se destacar de maneira assustadora. Fazia muito frio naquela madrugada, e por esse motivo viajei com as janelas fechadas. Lembro-me de que estava ouvindo música para que de alguma forma eu pudesse me sentir acompanhado e também espantar o sono, que às vezes me sondava. Alguns metros antes de entrar nas primeiras curvas da serra, eu comecei a ver sombras do meu lado esquerdo, que pareciam correr pela vegetação na mesma velocidade que eu. Eu as percebia, a princípio, apenas com o canto dos olhos. Quando eu virava a cabeça para poder ver melhor, não via nada fora do comum. Sei que muitos vão pensar que eu provavelmente imaginei isso, ou que talvez eu estivesse com alguma alucinação por causa da exaustão de dirigir naquele horário. Sabe, isso às vezes é provocado na gente. Mas algo me dizia que aquilo não era normal, e eu não estava nada feliz com aquela sensação. Antes que você pense, eu já aviso que eu não estava sob a influência de nenhuma substância nociva ou tóxica. Eu respirava fundo porque estava começando a perder a calma. Realmente, eu me sentia vigiado toda vez que eu via pelo canto dos olhos que haviam sombras correndo lado a lado com o meu caminhão, mesmo que diretamente eu não conseguisse ver nada. Movimentei meu pescoço de um lado para o outro para estalar as vértebras e tomei uma postura melhor. Tentei me convencer de que só estava vendo coisas que não são reais. Estava me aproximando das primeiras curvas perigosas do caminho. Abaixei o volume da música para me concentrar melhor e segurei o volante com mais força, pois nessa parte do trajeto, qualquer erro ou falta de experiência pode resultar numa ocorrência fatal. Alguns colegas de profissão já perderam a direção
e tiveram acidentes terríveis naquele local, logo após a terceira curva. E foi justamente ali, naquela altura, que vi, cruzando a estrada, um enorme cachorro preto. Mesmo sem muita nitidez, eu conseguia enxergá-lo a uma boa distância, pois não tinha as luzes dos outros carros para ofuscar a minha vista. Além disso, a lua cheia iluminava boa parte do meu caminho. Aquele animal parou e ficou bem no meio da minha pista. Era muito grande e eu não sabia mais se era realmente um cachorro ou algum animal selvagem das redondezas. Comecei a buzinar e piscar os faróis repetidamente para assustá-lo e tirá-lo do meu caminho. Entretanto, eu levei um susto horrível quando o animal se virou para olhar para mim. Eu notei que os seus olhos eram muito vermelhos, como se fossem brasas acesas e bem brilhantes. Depois que ele me viu, deu um uivo tão forte e intenso que me deu calafrios instantaneamente. Foi tão alto e terrível que, apesar de ter as janelas completamente fechadas e a música tocando dentro da cabine, eu pude ouvir claramente aquele som agourento. Só quando cheguei mais perto é que eu percebi que aquilo não era um cachorro ou um mero animal selvagem. Era algo muito maior, gigantesco mesmo, e tinha uma aparência demoníaca assustadora. Não era uma coisa desse mundo. Se fosse qualquer outro bicho, eu teria algum respeito e passaria ao lado, ou talvez até desacelerasse para ver se ele saía do meu caminho. Porém, pela postura que ele adotou e pelo jeito que ele se movia de um lado para o outro, eu sabia que ele estava tentando me fazer perder o controle do caminhão. Então, eu não saí do meu caminho. Eu estava apavorado, mas algo tinha que ser feito. Tomei coragem e pensei em atropelar aquela criatura. No meu coração, eu sabia que aquilo não era um animal comum, pois ele estava ali, determinado a me enfrentar. Senão, ele teria saído da minha pista. Todavia, aquela criatura continuava lá, embora eu estivesse cada vez mais perto. Acelerei um pouco mais e segurei o volante, embora não quisesse correr tanto, pois atrás dessa coisa estava a próxima curva da serra. Meu caminhão já estava a pouquíssimos metros de um golpe certeiro, mas em cima da hora, aquele monstro deu um salto enorme e saiu da frente do meu veículo. Ele imediatamente sumiu da minha vista, e eu entrei na curva e segui dirigindo. Obviamente, eu não ia parar para ver o que tinha acontecido. Quando eu saí da curva, olhei rapidamente pelo espelho retrovisor esquerdo. Com a claridade do luar e as luzes traseiras do caminhão, eu vi algo que me fez congelar completamente. Agora, aquela besta demoníaca estava me seguindo. Aqueles olhos horríveis resplandeciam como duas chamas vindas do próprio inferno. E o que começou a me deixar ainda mais assustado e desesperado é que aquele bicho estava correndo mais rápido que o meu caminhão. Naquele momento, devido às curvas muito fechadas da área, eu não podia acelerar tanto, pois seria muito perigoso. Sendo assim, aquele monstro logo alcançou a parte traseira do veículo. E foi aí que eu percebi o plano dele. Ele estava tentando morder os pneus do último eixo. Ele achava que era capaz de estourar as rodas, pois dava para ver que ele estava determinado a fazê-lo. Eu não duvidava nem um pouco da sua estratégia. Fiquei com muito medo dele realmente conseguir fazer aquilo. Graças a Deus, veio uma parte da estrada que é um pouco mais reta, e com cuidado eu comecei a zigue-zaguear para evitar que ele alcançasse os pneus. Infelizmente, eu não conseguia ganhar velocidade, pois o caminhão estava muito pesado devido à sua carga, e eu dirigia com os nervos à flor da pele naquele momento.
Minhas mãos suavam e tremiam demais àquela altura. Eu já sabia perfeitamente que o que eu estava enfrentando era um ser sobrenatural, pois não existe nenhuma criatura normal que possa se mover, correr e agir daquele jeito. Ainda mais com aqueles olhos horripilantes. Eu estava a bordo de um monstro de metal, com toneladas de peso, mas não pude deixar de me sentir vulnerável diante de um ser desse tipo, já que eu não tinha ideia de como faria para me livrar dele e como sairia daquele encontro. Antes que eu entrasse no segundo sistema de curvas da serra, esse animal conseguiu me alcançar e posicionou-se na lateral esquerda da minha cabine. Essas curvas eram ainda mais perigosas do que as curvas anteriores, e aquele bicho estava ao meu lado. Eu ouvia perfeitamente quando ele tentou atacar a minha roda dianteira esquerda, no momento em que eu passava na curva mais fechada de todas. Naquela hora, eu tentei fazer o caminhão passar por cima dele, mas ele se afastou e se esquivou no momento certo para escapar. Invadi perigosamente a pista oposta para tentar atingi-lo, porque eu queria acabar logo com aquilo tudo. O animal escapou das rodas da cabine, mas não conseguiu fazer o mesmo com as rodas traseiras do caminhão. Sei que talvez soe ruim, mas eu senti um prazer enorme quando eu percebi que as rodas batiam no seu corpo. Pude até sentir como os eixos do caminhão subiam e desciam quando passei por cima dele. Nesse momento, gritei não sei quantas vezes. Eu me sentia vitorioso por tê-lo vencido naquela batalha insuportável. Como ainda faltavam muitas curvas para passar, tentei relaxar e dirigir com mais segurança, diminuindo a minha velocidade. Eu estava confiante e me sentindo muito bem e muito mais calmo, quando eu tive uma surpresa horrível. Vi, pelo meu retrovisor, que aquela fera ainda estava viva. Estava mais furiosa do que nunca e estava vindo atrás de mim, a toda velocidade. Eu não sei como isso foi possível, pois eu senti claramente as rodas passando por cima dele. Eu estava muito carregado e não era exatamente uma carga leve. Como ele poderia sobreviver àquele peso todo passando por cima dele? De qualquer maneira, eu continuei dirigindo a toda velocidade que a estrada permitia. Minhas pernas e mãos não paravam de tremer. Eu me vi aterrorizado outra vez quando eu notei que ele estava tentando alcançar as rodas novamente. Ele parecia não se cansar nunca. Além disso, ele não parecia sentir nenhum tipo de dor. Apesar de tudo, minha melhor arma naquele momento ainda era o meu caminhão. O problema é que eu não sabia se conseguiria escapar ileso daquele confronto. Eu me sentia totalmente impotente. Comecei a rezar e a chorar. Implorei e pedi a Deus que me ajudasse nos momentos finais daquela contenda infernal. Lembrei-me dos meus filhos e da minha mulher. E eu não sabia se eu sairia vivo daquela estrada. Eu imaginava que se aquele animal conseguisse danificar os meus pneus, eu poderia perder o controle do veículo e acabar comprometendo a minha vida. E além de tudo, ninguém nunca saberia que eu tive um encontro com uma criatura do próprio inferno. A área toda estava muito clara, pois não havia neblina naquela parte da estrada. As curvas mais perigosas já tinham ficado para trás, então eu arrisquei um pouco mais de velocidade. Percebi que aos poucos fui deixando para trás aquele ser demoníaco, enquanto ao mesmo tempo começava a ver as luzes de algumas casas de beira de estrada, indicando que a próxima cidade estava chegando. Como naquele ponto já havia mais iluminação na rodovia, deu para ver claramente que aquela besta desgraçada finalmente havia parado de me seguir.
e depois acabou se perdendo na vegetação. Agora que finalmente eu estava livre, continuei em frente e fui avançando até chegar à minha próxima parada. Parei no primeiro posto de gasolina que vi. Era um que ficava bem na entrada da cidade, mas que já era em um local bem movimentado e com muitas residências. Desci da cabine do caminhão para verificar o estado geral dele. Percebi que as rodas tinham marcas de arranhões, além de outras marcas mais profundas. Aparentemente, tinham sido feitas pelas presas daquela criatura. Na verdade, ela até conseguiu perfurar alguns dos pneus traseiros. Até agora, eu não entendo como aquele monstro foi capaz de fazer isso enquanto o veículo estava em movimento. Graças a Deus, eu não perdi o controle em nenhum momento, e é por obra dele que eu ainda sigo vivo. Também não consigo entender o que aquela criatura queria fazer comigo. A verdade é que eu prefiro nunca descobrir, porque só de lembrar daquela situação, eu sinto horríveis calafrios e muito medo. Depois de me certificar de que eu poderia continuar na estrada com o caminhão, eu liguei para o meu pai. Eu contei a ele tudo o que aconteceu. Ele também é caminhoneiro e marcou comigo em um lugar numa cidade próxima, onde poderíamos parar para conversar melhor e rever o meu caminho com mais detalhes. Quando eu ouvi, ele me pediu para lhe contar todos os detalhes do que eu passei, e assim eu fiz. Então, ele me disse que não era a primeira vez que ele ouvia falar disso. Bom, eu sou de uma família de caminhoneiros, e um tio meu já tinha tido um encontro com um ser muito semelhante àquele, precisamente enquanto atravessava aquele mesmo trecho de estrada. Por esse motivo, pensamos na possibilidade de que talvez seja a mesma criatura. A diferença é que o meu tio não sofreu um ataque tão aterrorizante quanto o que eu experimentei. Agora, recomendo a todos os amigos que atravessam aquela serra que tenham muito cuidado no trajeto. Se aquela criatura foi capaz de fazer o que eu vi, estando em um caminhão enorme com muitas toneladas de peso, eu não quero nem imaginar o que ela faria a alguém que estivesse em um carro de passeio comum. Recomendo que, de preferência, eles nunca viajem sozinhos e à noite. Também gostaria de saber se mais alguém que está conhecendo este caso passou por algo semelhante em alguma estrada do país. Meu pai também teve experiências horríveis dirigindo por essas estradas à noite como eu. Enquanto isso, agradeço muito por você ter tido a paciência de me ouvir. E de coração, desejo a você boa sorte ao longo do seu caminho. Segundo caso: o terrível ataque da fera. Meu nome é Armando. Tenho hoje 62 anos de idade e moro no estado de São Paulo, em uma grande e bem desenvolvida cidade do interior. Estou enviando este relato depois de ter lido várias histórias na internet sobre o mesmo assunto do qual se trata o meu caso. Um animal grande, muito peludo e com enormes garras e dentes afiados. Sim, é isso mesmo que você pensou. Eu estou falando sobre um lobisomem. Depois de ver tanta gente afirmando que o bicho é real, eu achei interessante também contar o que eu sei a respeito. O fato que eu passo a relatar na sequência é a mais pura realidade. Eu posso dizer isso porque eu tive algumas provas na mão. Fantástico ou não, inacreditável ou não, apavorante ou não, eu vi as evidências. Minha cidade
fica logo ao lado da grande metrópole de São Paulo. E antigamente possuía muitas indústrias e fábricas. Mas devido às altas taxas e impostos municipais que estavam sendo cobrados, muitas dessas empresas saíram daqui e se mudaram para outras cidades que ofereciam grandes incentivos para a implantação de empresas e indústrias no interior. As empresas que não se mudavam ou não aceitavam a alta de impostos ficavam praticamente paralisadas naquela época. Grandes indústrias fecharam e permaneceram com os seus pátios abandonados e inúteis. Inclusive uma na qual eu cheguei a trabalhar, mas que no momento eu prefiro não citar o nome. Estávamos na década de 90 e um grande shopping center estava sendo construído bem no centro da cidade. As obras já estavam perto de serem concluídas, motivo pelo qual o trânsito estava mais enrolado do que o normal e faltavam vagas para estacionamento de veículos em quase todos os lugares. Devido à falta de vagas para se estacionar os carros, e como o pátio da empresa que eu citei anteriormente estava desativado, resolveram transformá-lo em um grande estacionamento, que funcionaria, a princípio, como rotativo, pelo menos durante algum tempo. Essa área, que se transformou em estacionamento, ficava próxima à linha do trem, e era uma área meio feia, com cara de abandonada, com muitas árvores mal cuidadas e bastante mato ao redor, mas servia para sua finalidade básica. Inclusive, quem morava pela região começou a deixar os seus carros pernoitarem ali, devido ao preço que era mais convidativo do que dos outros estacionamentos existentes. Certo dia, em uma sexta-feira, eu me desloquei até o centro da cidade para ir fazer algumas compras em algumas lojas. E como havia o problema para se estacionar, eu deixei o meu carro no estacionamento citado. Fui fazer as minhas compras e após algum tempo voltei para buscar o meu carro. Quando cheguei no estacionamento, eu vi um grande tumulto entre algumas pessoas, sendo que uma delas era o senhor que fazia a segurança do lugar. Também notei um rapaz com algumas fotos na mão, reclamando de alguma coisa com esse vigia. Ele dizia: "E agora? Como isso será resolvido?" E o segurança lhe respondia: "Não tem problema, o carro já foi levado, mas você tem as fotos." O rapaz novamente pergunta: "Mas será que vão pagar?" "Eu acho que sim, pois você tem as provas", disse o segurança. E ficaram ali conversando, sendo que eu não pude deixar de ouvir. Então, quando o rapaz foi embora, eu perguntei ao vigia o que tinha acontecido. E foi quando ele me contou uma história inacreditável, mas que iria me comprovar através das fotos. Ele disse que alguns carros passavam a noite no estacionamento, sendo que na manhã desse dia, quando ele chegou ao local, uma mulher o procurou, dizendo que o seu carro estava com a frente toda destruída e que estava muito assustada. Aquele rapaz que estava conversando anteriormente com ele era o marido da tal mulher. Ele falou que foi ver o carro e quando chegou no lugar onde o mesmo estava parado, não acreditou no que viu. O carro estava com vários rasgos no capô, como se tivessem sido feitos por unhas muito afiadas, e que o para-choque estava todo mordido e destroçado, com pedaços arrancados, sendo que os pedaços estavam no chão, ao lado do veículo. Era como se alguma coisa tivesse atacado o carro com unhas e dentes, e houvesse rasgado o capô como se ele fosse feito de papelão, e comido partes do para-choque. Contou que havia pedaços da frente do carro espalhados ao redor do veículo. Ainda comentou que o mais incrível é que ao lado do carro, cujo chão era de terra, haviam marcas de pegadas de algum animal. E pelo jeito dessas pegadas, deveria ser um bicho bem grande e pesado, pois as pegadas eram enormes e bastante profundas. Também foram encontrados, entre os fragmentos do veículo, tufos de pelos escuros e acinzentados,
bem grossos, que não pareciam ser de animal nenhum comum ali nas redondezas. Eu fiquei pasmo com toda aquela história. Eu ainda não estava totalmente convencido quando ele me perguntou se eu queria ver as fotos. É claro que eu quis, né? Então, ele me mostrou as fotografias. As fotos mostravam nitidamente o carro com o capô todo rasgado, assim como o para-choque, que estava completamente destruído. As fotos seriam usadas como provas. Depois, ele me chamou para ir até o local onde o veículo estivera estacionado, que era no fundo do estacionamento, perto de algumas árvores velhas e tombadas. Quando eu cheguei lá, eu vi muitos destroços no chão, como partes plásticas do para-choque e alguns pedaços de metal. O carro realmente tinha sido destruído. Os pelos escuros já tinham sido levados pelo vento, mas a parte mais incrível do ocorrido eram realmente as pegadas do monstro que fez aquilo. Eram semelhantes às pegadas de cachorro, porém muito maiores. Eram maiores até do que as pegadas de um pé humano de grandes dimensões. Elas mostravam vários dedos em volta e que foram bem aprofundados na terra, mostrando que a fera era mesmo muito pesada. Perguntei ao vigia se à noite não ficava ninguém ali, e ele disse que não, que só vinham pela manhã bem cedo. Eu também o indaguei sobre o que poderia ter feito aquilo, e ele, olhando ao redor e abaixando o tom de voz, me perguntou meio assustado: "Você acredita em lobisomens?" Eu fiquei mudo, eu não sabia o que dizer. Então, ele complementou dizendo: "Rapaz, eu vim do interior, e o meu pai e o meu avô sempre me contavam histórias estranhas sobre esse tipo de bicho que surgia em noites de lua cheia e até atacava pessoas, chegando a matar algumas. Eles me relatavam com tanta seriedade que eu não acho que estavam mentindo. Além disso, muitas outras pessoas de lá de onde eu vim diziam que já tinham comprovado a existência dessa criatura, e eu acredito neles. Depois de tudo que eu vi aqui, eu só posso afirmar que foi essa tal criatura. Só pode ter sido ela, até porque nesta última madrugada, além de ser sexta-feira, foi noite de lua cheia." Eu agradeci por ele ter me mostrado tudo aquilo, me despedi e fui embora. Mas aquilo me deixou perplexo, pois eu vi as fotos do carro com a frente toda destruída e os pedaços do veículo no chão, além das marcas das pegadas em volta do local. Eu não consigo imaginar nenhum animal normal capaz de agir com tamanha brutalidade. Se a criatura fez aquilo num carro, imagine o que ela poderia fazer com uma pessoa. Infelizmente, naquela época, sistemas de monitoramento e câmeras de segurança ainda eram itens caros e pouco utilizados em lugares como aquele estacionamento. Senão, com certeza, teríamos alguma imagem do animal que fez aquele estrago. Eu não posso afirmar que foi um lobisomem com 100% de certeza. Mas após tantos relatos de pessoas que já contaram fatos sobre essa criatura, e com base no que eu vi, eu posso dizer que é capaz de ter sido um bicho desses sim. No momento, a minha maior certeza é de que eu não gostaria de ter estado lá no momento do ataque para constatar se era ou não um lobisomem.